Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia, e nós vamos falar de um tema chamado a Paisagens Culturais do Brasil. É um tema bastante conhecido, mas precisamos entender as paisagens culturais que tem no Brasil. Se nós observarmos, as paisagens culturais têm toda parte do nosso planeta, a Terra. A Terra, com seus 510 milhões de quilômetros quadrados, possui muitas paisagens culturais. Quando a gente fala de paisagem, eu venho à mente Milton Santos, onde ele fala que paisagem é tudo aquilo que a nossa vista pode alcançar. E dentro da paisagem, nós temos paisagens rurais e nós temos paisagem urbana. Só que nós vamos falar das paisagens culturais do Brasil. O que é uma paisagem cultural? Paisagem cultural é uma paisagem que combina elementos tanto naturais como culturais, dentro de um recorte territorial. Também essa paisagem ela pode ser chamada de uma paisagem antrópica ou uma paisagem humanizada, aquela que teve uma interferência humana, que o homem interferiu, ok? Então a paisagem cultural ela é um resultado da interação do homem com a natureza. Então toda vez que a gente falar de uma paisagem cultural, houve uma interação, ou seja, entre o homem e a natureza. Um dos exemplos bem interessantes acerca da paisagem cultural está relacionado no Brasil à cidade do Rio de Janeiro, que é um verdadeiro cartão postal de uma verdadeira paisagem cultural. Então, podemos observar que o Rio de Janeiro é possível encontrarmos várias paisagens que combinam os elementos tanto naturais como cultural, isso com as intervenções humanas. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela foi a primeira paisagem cultural urbana realizada pela Unesco em 92. Ela é um verdadeiro cartão postal, conhecido como a cidade maravilhosa, e recebeu esse título internacionalmente, então inédito. Então, quando você fala da cidade maravilhosa, percebe logo que nós estamos falando de quê? Da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi reconhecida como a cidade mais bela do mundo, E então existem as cidades, as 7 maravilhas do mundo, vamos supor. Então a cidade do Rio de Janeiro ela está dentro desse percentual da cidade mais bela do mundo. Então o Rio de Janeiro hoje encontra-se na relação entre o homem e a natureza, ela é uma âncora para esse título que recebeu. Então a Organização das Nações Unidas, ela deu esse título como uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma exuberante paisagem cultural. Então tem vários pontos da cidade do Rio de Janeiro que nós podemos chamar de paisagem cultural. Um exemplo é essa imagem, a imagem do Rio de Janeiro vista de cima, essa imagem, onde nós temos aí o Cristo Redentor. Ela é uma verdadeira paisagem cultural. Então podemos observar que quando você observa uma imagem dessa, é um verdadeiro cartão postal cultural, a cidade do Rio de Janeiro. Podemos observar outra imagem, essa paisagem linda também, do Rio de Janeiro. Então ele é um belo cenário. Então a cidade do Rio de Janeiro, quando você tira algumas fotos e forma alguns cartões postal, você pode observar que são verdadeiro paisagem cultural. Então nós estamos falando de paisagens culturais do Brasil. E pegamos como exemplo a cidade do Rio de Janeiro e observe que essa imagem ela nos mostra uma verdadeira paisagem cultural. E quando falo de paisagem, é aquilo que nós possamos observar e ver. Além disso, nós temos essa outra imagem, que é o Morro do Pão de Açúcar, que é outro cartão postal dessa cidade cultural, o Rio de Janeiro, é uma paisagem cultural. Então, nós ao observarmos todas essas imagens, a gente pode perceber que o Rio de Janeiro é uma verdadeira paisagem cultural do Brasil, essa cidade. Então, aí nós temos essa imagem, os Morros do Pão de Açúcar, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Outra cidade que nós podemos observar que é um verdadeiro cartão postal, uma verdadeira paisagem cultural do Brasil, é a cidade do Rio de Janeiro. São Paulo é um grande exemplo de uma paisagem cultural. Ok? Além disso, nós temos esse pequeno gráfico aí, esse mapa conceitual que fala da natureza do espaço, onde nós temos espaço geográfico. Como nós estamos falando de paisagem cultural, nós temos duas linhas, Duas linhas aí. Temos a paisagem natural, aquela paisagem que não foi alterada e não modificada. E nós temos uma paisagem cultural, a qual que nós estamos falando, que é a paisagem cultural. Nós temos ela tanto na parte urbana como rural,
que quando a gente fala paisagem cultural, a zona rural também ela pode ser uma paisagem cultural, quando há uma interferência, uma modificação e tudo mais. Além disso, né, a paisagem cultural ela tem esses dois lados, elas têm esses dois caminhos. Ela pode ser uma paisagem cultural tanto urbana, como ela pode ser uma paisagem cultural rural. Vejam que as paisagens culturais, elas também são chamadas de paisagens antrópicas, né, paisagens antigas, né, são as expressões das atividades humanas. Então elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Então tudo aquilo que o homem realiza dentro de um espaço, de um território, ele pode transformar essa paisagem ou espaço geográfico numa paisagem, seja ela cultural ou seja urbana e rural. Então, portanto, todas as edificações, né, os edifícios artificialmente construídos, bem como as intervenções não naturais sobre o espaço, constituem paisagens culturais, como o espaço de uma cidade ou de um campo numa produção agrícola. Então, quando a gente fala de espaço cultural, ela pode tanto ser uma paisagem cultural urbana na cidade, também como pode ser uma paisagem rural, ou seja, no campo, ok? Por isso nós temos essa imagem aí que ela vai frisar bem essa situação, né? Vemos lá no fundo dessa imagem a cidade, né? Então podemos observar lá que ali é uma paisagem cultural, mas também aqui nessa imagem podemos observar que essa plantação também faz parte também de uma paisagem cultural. Nós temos aqui outro exemplo de uma tabela, né? Que um espaço geográfico ele é composto também da natureza, sociedade e paisagem. Onde nós estamos falando de paisagem, que a paisagem pode ser tanto natural como cultural, a qual eu já falei. E essa paisagem, em termos de uma paisagem ser natural, ela é composta dos elementos da natureza, os elementos naturais, né, produzidos pela força da natureza, né. Já a paisagem cultural, ela é composta de elementos culturais produzidos pelo trabalho do homem, ou seja, pela ação humana. Okay? Para nós concluirmos nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício. E esse exercício vai falar assim: a paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado. Né? A paisagem cultural, ela resguarda isso, elementos do presente e do passado. Mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como, letra A, é um instrumento mecânico de percepção da realidade. Letra B, ela é uma produtora de discursos individualmente percebidos, a paisagem cultural. Letra C, ou ela é um reflexo direto da compreensão do ser humano, ou seja, uma compreensão humana. E letra D, resultado do significado subjetivo. E letra E, ela é a reprodução visual das atividades efetivas e sociais. Né? Então nós temos aí a alternativa A, B, C, D e E. Veja se você vai gabaritar essa questão. Né? Então a alternativa correta seria o quê? Seria a letra C, aonde podemos dizer que as paisagens ela pode alcançar um aspecto emocional, significa que sua materialidade, tanto na parte da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição, pode representar um significativo subjetivo, mas não como resultado da compreensão humana, e sim como uma expressão produtora de discursos sociais e históricos, esses diferentemente percebidos pelas pessoas. Então, a paisagem cultural ele é um reflexo diretamente da compreensão humana. Então, toda vez que nós observamos uma paisagem cultural, ela está ali refletindo diretamente a compreensão do ser humano, ou seja, ali na paisagem cultural nós podemos perceber a ação do homem na natureza, porque antes essa paisagem era uma paisagem natural, né? De repente ele tornou-se a ser uma paisagem cultural, e ao tornar uma paisagem cultural, devido ao quê? Devido à ação do homem nesse espaço geográfico, devido à ação do homem na natureza, ok? Para nós adquirir mais um conhecimento sobre paisagem cultural, eu deixo uma dica aí de um filme bastante interessante, que fala 7 anos no Tibete. Né? Então é um filme que vai te dar uma ênfase, uma introdução, vai te dar algo bem bacana para você compreender melhor ainda sobre a questão da paisagem cultural. Esse filme aí, ele viaja mostrando muitas paisagens culturais, né, no mundo. Então assista esse filme, muito interessante ele. Além disso, desse filme, para você
além de ter essa aula na íntegra, você também pode acessar a plataforma Eduque, e ali você vai ter, além de ter essa aula na íntegra, você vai poder também assistir outras aulas e adquirir o conhecimento, ok? Obrigado, até a próxima aula.